discutido desde segunda-feira e que vocês também têm lido a respeito de novos regramentos, pensamento crítico, propostas curriculares mais recentes que já falam disso. Como é que a gente transpõe isso para a prática? Né? Mas antes de a gente começar, seria interessante, rapidinho, verificar com vocês algumas questões. Todos aqui são professores e o workshop é voltado para vocês, né? Todos aqui são professores da rede pública. E o nível escolar que vocês é educação fundamental ou médio? Médio. A maioria trabalha com os dois, né? A maioria trabalha com os dois. E a questão do material didático? Vocês utilizam algum material didático? Trouxeram o material? Sim. Universitário. Como? Tem uma penetra de universitário, professora que vai aqui. Mas a Karina disse que podia. E conseguiram trazer o material didático? E tem mais, né? Porque na parte da tarde nós vamos tentar trabalhar com o material, abrir para essas questões, né? Bem. E antes da gente apresentar aqui uma proposta que nós pensamos, né, trazer para vocês, o que vocês esperam desse workshop? O que vocês querem fazer aqui agora? O que vocês esperam dessa oficina? Morar mais. Acho que nem todo mundo está familiarizado com essa nova proposta dessa nova metodologia. Então, por exemplo, eu vou falar um pouco sobre isso, né? Porque eu quero entender. Alguém mais? É o que sabe, a indicação dela de trabalhar. Muito teoria, mas mesmo assim, vai desse jeito. Ok. Alguém mais? Tem esse grupo todos, né? Eu vou falar, eu tenho algumas leituras, e aí a proposta aqui é entender um pouco como funciona na prática. Vocês seguem alguma proposta curricular, estadual, municipal? Estão familiarizados, por exemplo, com as orientações curriculares? Só sempre? Leiam? Estão familiarizados com elas? Porque elas talvez sejam um bom ponto de partida da gente aqui. E se vocês já leram, ela está disponibilizada na internet. Já tenho aqui, se vocês darem imprimir em preto e branco, né? Porque ela tem uma capa toda colorida e tudo, mas imprimir em preto e branco. Se vocês, algum de vocês quiser copiar, eu tenho aqui, que às vezes é mais fácil, porque baixar da internet, fala o tempo, o computador é lento e tal. Se quiser copiar, eu tenho ela aqui, tá? Mas vocês podem acessar no site do MEC, se bem que o Google é mais eficiente, né? Você pode colocar no
hoje vai discutir um pouquinho quais são esses novos papéis do inglês para o século XXI. Não é? Então a gente vai aqui lidar com globalização e era digital, o que isso afeta a língua inglesa e o ensino da língua inglesa, né? As novas teorias de letramento e multiletramentos, e a gente vai dar uma enfatizada, uma priorizada em conceitos que são da nossa área, como o caso do conceito de língua, o que é língua nessa era digital, o que é conhecimento, o que é sujeito, o que é educação na era digital. Não é? Essa primeira parte teórica que vai servir aí um ponto de partida. Em seguida, a gente vai repensar o nosso ensino de inglês segundo esses novos letramentos, com ênfase no trabalho de letramento crítico, né, critical literacy, e cidadania participativa, que é um assunto que a Andréia está tratando na tese de doutorado, vai fazer muita coisa boa, né? E vamos ainda analisar os nomes didáticos que vocês fizeram, ok? Bem, já fizemos isso. Eu acho também que outro ponto de partida aqui, para a gente informar, e que é algo que as orientações curriculares trazem, diz respeito a de que inglês estamos falando. Não é? A gente ensina inglês para quê e que inglês a gente ensina. Não é? E as orientações curriculares trazem um conflito de objetivos, que qual é? Né? Para cada contexto, existe uma função. Então, no ensino de inglês em institutos de idiomas, nas escolas de línguas, né, o ensino é basicamente linguístico, ou instrumental comunicativo. Né? Então, a língua, para esse instituto de idiomas, é a língua conceituada como um instrumento de comunicação. O aluno cliente vai lá e ele quer aprender funções comunicativas para comunicar. No nosso contexto, na educação formal, é esse mesmo conceito de língua que a gente tem? Ela expande um pouquinho. Né? O ensino de inglês na educação formal, ele ensina sim esses aspectos linguísticos, né? Porque a língua ela tem a sua gramática, o seu vocabulário, os seus aspectos linguísticos, mas ela vai além, porque a educação formal ela tem um objetivo educacional mais amplo, social, cultural, de cidadania. Não é? O inglês não é uma disciplina apêndice no currículo, ele também tem um papel de formação crítica e formação de cidadania. Né? E isso é um ponto essencial nas nossas teorias de letramento. Né? E de onde vem as nossas teorias de letramento? É essencialmente uma versão que eu considero digital, mas a era digital ela enfatiza muito essa questão do múltiplo, e a Andréia vai continuar aqui. Então, gente, para falar dessas questões, dessas mudanças que estão ocorrendo, talvez influenciadas pela era digital, mas que estão ocorrendo, que a gente está percebendo muito claramente na nossa sala de aula, nós vamos fazer aqui uma reflexão a respeito das mudanças que a gente tem visto também no nosso mundo em geral. Né? O que o mundo está mudando e mudou muito rapidamente nesses últimos anos. Né? Então, por exemplo, o papel da mulher, se a gente olhar 50 anos para trás, talvez alguns de vocês não se lembrem, mas a mulher ficava em casa. O papel da mulher era o papel doméstico, de cuidar da família, das crianças, dos mais velhos. A mulher cuidava da casa, da alimentação da família, esse era o papel da mulher. Né? Outra coisa que também a gente percebe muito claramente, na educação, na escola, né? Essa é uma escola bastante tradicional, mas a gente não dá para dizer assim, isso aí é de 500 anos atrás. Não, é bem recente. Né? As crianças ficavam sentadinhas, né? Todas as fileiras, todas certinhas, todo mundo quietinho, a disciplina era uma exigência na escola. E ali no centro, vocês vão reparar uma pessoa mais alta, de preto, né, que é a professora. Né? A professora também, ela também, aqui no meio, para quem está vendo aqui, ela está ali também toda composta, né, com uma roupa clássica, de mãozinha fechada, toda comportada. Né? Outras mudanças que a gente percebe,
vai se lembrar. Mas esse outro modelinho já é mais recente, esse era o telefone, né? Nem eu me lembro desse primeiro aqui, viu, gente? Não é da minha época. Então, o telefone era esse aí, era o telefone com fio, né? Você não podia sair andando pela casa carregando o telefone. Depois veio a extensão, aí a gente comprava aquele fio comprido, carregava a sua casa toda, para poder falar no telefone se movimentando pela casa. E a máquina de escrever. Eu tenho 3 filhas, todas adolescentes, elas nunca viram uma máquina de escrever, não sabem nem como funciona. Eu posso contar um episódio sobre a máquina de escrever? Uma criancinha, o amigo do meu marido, tinha filho pequeno, e ele viu pela primeira vez uma máquina de escrever. E o que ele disse para o pai? Pai, hoje eu vi um computador do Jaime. Olha a ligação que ele fez, né? Quer dizer, o sentido que ele construiu é um computador incrível, ou seja, a máquina de escrever é um aparato mais moderno do que o computador, porque ele já tem a impressora junto, o papel tá aqui. Você escreve, olha aqui, que avanço tecnológico. Então se vocês olharem isso, a gente fala assim, do século passado, mas o século passado foi ontem, né? A gente tem que lembrar isso. Agora, no mundo atual, a mulher tem um outro papel. A mulher sai de casa, ela trabalha fora, sai de casa durante 8 horas por dia, ela trabalha em 2 horários, muitas vezes, e muito mais do que isso, ela assume papéis nesse trabalho, ela exerce funções no trabalho que são muitas vezes funções que até bem pouco tempo a gente teria como funções masculinas, né, estritamente masculinas. Nessa imagem, por exemplo, a gente vê uma mulher com um capacete, onde a gente pensa que ela está num local de perigo, né, onde existe alguma periculosidade. Até bem pouco tempo era um local totalmente proibido para mulheres, né? No máximo elas eram secretárias, né? Serviam um cafezinho. Então agora ali ela está numa função que até bem pouco tempo a gente diria que é uma função masculina. Hoje em dia a gente já não tem mais essa separação, né? Na escola também a gente vê as crianças todas levantando a mão, querendo falar ao mesmo tempo, elas